O nosso espetáculo tem esse propósito de proporcionar a reflexão, a conscientização, de trazer o debate, né, à luz do público. E sim, acreditamos que a arte é uma ferramenta social capaz de tocar no espectador de uma forma diferente, de uma forma sensível, como foi bem colocado pelo doutor e para a convidada, o espectador se envolve com o espetáculo, que é leve, bem-humorado, com mensagens de força, encorajamento, superação. Até é importante dizer, é uma história de amor acima de tudo, uma história de como o amor pode transformar o seu caminho, pode fazer com que você reveja as suas escolhas e siga siga em frente a sua vida, superando as suas dificuldades. E o espetáculo tem esse propósito justamente de fazer com que as pessoas venham refletir de uma forma sutil, de uma forma leve. Trabalhamos com metáforas de encorajamento, de força, de superação, com poesia. Então, o espectador se envolve e, quando ele se percebe, o espetáculo acabou, ele se divertiu, ele se emocionou e ele está pensando sobre todas aquelas questões que nós levantamos ali e debatemos durante a apresentação. Inclusive, estendemos esse bate-papo, abrimos um diálogo com o espectador após as apresentações. Inclusive, teremos lá agora, na próxima quinta-feira, representante regional do CVV falando um pouco sobre o trabalho do CVV. Teremos já o Dr. Jorge, que foi convidado por mim aqui e de pronto já aceitou o convite, estará conosco lá no dia 19, falando um pouco à luz da psiquiatria sobre o tema e falando um pouco também sobre essa questão da arte e o trabalho que nós viemos desenvolvendo. E no dia 26 nós teremos a psicóloga doutora Ana Feijó, que é mestre, doutorada, responsável pela cadeira de psicologia da UERJ, estará conosco lá, nos dando a honra da presença e abrilhantando o nosso bate-papo lá com a plateia. O espetáculo está onde aqui no Rio de Janeiro? Estamos estreando agora amanhã, quarta-feira, dia 11 de setembro, às 20 horas, na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, ali na Avenida Vieira Souto, 176, entre o posto 8 e o posto 9, na beira da praia, com aquele sol maravilhoso, com aquele mar incrível, né, solar, um setembro amarelo iluminado. E estaremos em curta temporada até o dia 26 de setembro, sempre às quartas e quintas, às 20 horas. É curtíssima temporada, então não percam a oportunidade de viver essa experiência com a gente, porque estamos muito vibrantes, muito entusiasmados e felizes com o caminho que o trabalho vem trazendo e vem nos proporcionando. E essa curta temporada vai ser muito feliz, com certeza, com a presença de tantos convidados queridos. Por que você quis falar sobre esse tema? Na verdade, esse texto eu li com a minha parceira, Kenny Albert, que inclusive está nos assistindo aqui do camarim. Esteve comigo já procurando o texto. Nós fizemos a leitura desse texto em janeiro do ano passado. Quando terminamos a leitura do texto, ficamos completamente emocionados, sensibilizados e pensamos, precisamos falar sobre isso. Precisamos levar esse texto ao público, precisamos levar esse debate, né, ao público e não tivemos a dúvida de que era necessário que esse trabalho acontecesse. Né? Texto, quero, inclusive, mencionar o psicoterapeuta paulista Jarbas Capuzzo Filho, autor que escreve muito inspirado no universo que ele vive no dia a dia, que construiu com maestria o texto, costurado ali com poesias, metáforas e a sensibilidade de um profissional da área. Né? Mais uma vez, também colocar a importância da sensibilidade do nosso diretor, Daniel Dias da Silva, que também conduziu com muito cuidado esse processo de construção do trabalho, tirando o peso dos assuntos que já são densos naturalmente, né, dando o frescor que é necessário com todas as abordagens que a dramaturgia vai nos oferecendo durante a peça. Enfim, e a nossa parceira, a minha parceira especialmente, Kenny Albert, que divide comigo a cena, que é a protagonista do espetáculo. Enfim, uma mulher que vive absorvida pelo vício, né? Falamos de alcoolismo, culpa, depressão, suicídio, mas de uma forma leve, bem-humorada. Inclusive o título, não é? A Hora do Adeus. Na hora. Na hora. Na hora do adeus. Na hora. O que você faz na hora desse adeus? Como é que vocês se comportam? Que recado vocês dizem? O que vocês trazem para esse público? Você diz aqui para a gente que teve tanta sensibilidade e que o público reage bem a toda a peça de vocês, apesar de trazer temas que são bastante difíceis de serem tratados. Sim.
é a hora, na hora do adeus, de tudo aquilo que nos faz mal, de tudo aquilo que não nos permite evoluir, crescer e viver de uma forma saudável e feliz. Então, estamos dizendo o adeus à bebida, à culpa, à depressão, ao suicídio, né? Enfim, porque tudo isso leva ao extremo. Né? E quando nós começamos a investigar e pesquisar sobre esse tema, nós ficamos assustadíssimos, porque é muito mais próximo de nós do que podíamos imaginar, é muito mais comum do que a gente poderia pensar. Né? O suicídio hoje já é, se eu não estiver enganado, doutor, me corrija, por favor, a 4ª causa-morte no Brasil e no mundo. Entre os jovens é a segunda, né? Saiu um dado da OMS hoje. É a segunda, né? E a depressão é a doença do século. Segunda causa entre os jovens. Entre os jovens só perde para acidente no trânsito, né? Só perde para acidente. Isso é a falta de perspectiva, Tardim? O que você sente com a pesquisa também que você fez, e já que você fez esse mergulho assim? Em geral, é perceptível que vivemos num mundo onde os conflitos são muito extremados, assim, humanamente falando, psicologicamente falando, e cada vez mais se tem dificuldade em lidar, né, com as questões emocionais, afetivas, e eu acho que também a questão da dinâmica e do movimento do mundo que acaba criando distúrbios e desajustes emocionais e psicológicos. E aí é muito íntimo, eu não sou um profissional da área, eu não consigo precisar que fenômeno acontece, né? Que química é essa que provoca no cérebro humano e que acaba levando a pessoa a perder completamente o sentido de acordar, de viver. Nós conversamos com pessoas que viveram a depressão e é muito chocante, né? Como as pessoas não têm sentido de levantar da cama, não tem sentido de comer, não existe, é um vazio, é uma total falta de referência, de orientação, de direção. E é muito assustador isso, eu não tenho ideia do que seja. Agora, é interessante também, porque do jeito que você fala, como é que a arte pode transformar isso tudo? O doutor Jorge Jaber dizia isso, ao invés de dar conselhos, né, doutor Jorge Jaber? Escute, ou então vá a uma boa peça de teatro. Perfeito. Assista uma boa história, se entregue a ela, não é isso, Marcos? Sim. Perceba o que aquilo pode dizer para você. E aí eu sempre falo que a literatura também é uma ótima companhia. Um livro, muitas vezes, ele vai falar de um sofrimento, abordar aquele sofrimento quando você, na verdade, não aborda, né, doutor Jorge A Jaber? poesia, não é? A poesia muito bonita e bem feita, né? Ela remete, a arte remete. Aliás, o que funciona, do seu ponto de vista médico, para evitar o suicídio? Alguns remédios, psicoterapia, tratamento psicológico, arte, esporte e, eu vou deixar aqui, sem nenhum conteúdo religioso, espiritualidade, a procura de espiritualidade. Isso funciona muito, a arte funciona muito. Gente, com esse recado final, eu acho que a gente fecha o Sem Censura de hoje. Para quem está nos vendo na TV, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigada.